Olá, pessoal, boa semana para todos vocês, né? Que possamos aprender mais e mais. E estou aqui, né? Me colocando à disposição para tirar dúvida, para colaborar aí com os esclarecimentos sobre os testes, tá bom? Se você ainda não foi buscar na escola e você quer buscar, pode buscar hoje ainda na escola os testes. Se você não pode, não quer, né? Tem mil razões para não ir, então você pode pegar esse teste no sistema, né? Todos os dias, cada teste você pode pegar aí no sistema. Ah, Tia Regiane, eu não tenho como imprimir, não tem problema, certo? Você pode observar e colocar as respostas e me enviar as respostas, tá bom? O importante é que você não fique sem nota e que você se esforce aí para fazer essas avaliações, tá bom? Então, nós vamos começar corrigindo a atividade de sexta-feira. Espero que todos tenham tido um bom fim de semana, né? E que Deus abençoe a cada um, né? Então, no número 1, nós temos... identifique os sinais de pontuação. Aí, na letra A, tem pequena pausa. Na letra B, fim de frase. Na letra C, indica perguntas. E na letra D, antes da citação. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, né? Pequena pausa. Pequena pausa. O que é que nós temos lá como pequena pausa? A vírgula. A vírgula, né? Lá na letra B, fim de frase. Qual o ponto que nós usamos no fim de frase, né? Ponto final. Ponto final. Não esqueçam que as respostas, elas começam com letra maiúscula, certo? E que no fim de cada resposta você tem que colocar o ponto final, tá? Então, vamos lá. Letra C, indica perguntas. Interrogação. Na letra D, antes da citação, 2 pontos, né? Você bota os 2 pontos, aí você vai escrever alguma coisa que alguém falou, né? Uma citação. Depois dos 2 pontos, você também pode fazer uma relação de alguma coisa, né? Então, vamos lá. Ponto final, ou vírgula, ponto final, interrogação e 2 pontos, tá? Aí é o nosso número 1, corrigindo o número 1, tá? Vamos para o número 2. No número 2, nós temos uma classe gramatical. Aquela, pronome demonstrativo. Turma, é o 2, turma. Coletivo de alunos. 3 é verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, tá? No número 4, nós temos grande, que é adjetivo uniforme. Por que uniforme? Eu já expliquei e volto a explicar. Porque é uma forma só, é um adjetivo, uma forma só, para o masculino e para o feminino. Entendeu? Grande tanto vai servir para o feminino como para o masculino. Tá bom? Então, pronome demonstrativo, coletivo de alunos, verbo ser e adjetivo uniforme. Terminamos o segundo. O número 2. Número 3, complete os substantivos que têm origem a partir de um adjetivo são escritos com ESA, com Z, né? Por exemplo, pureza, beleza, tristeza, todas essas palavras vêm de um adjetivo. Puro,
triste, né? Belo. Então, essas palavras, elas são escritas com terminações com EZA. 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 Tristeza, EZA. Ó, EZA. E agora, os adjetivos femininos que indicam lugar de origem e título de nobreza são escritos com ESA, né? ESA, que é o caso de polonesa, francesa, né? Baronesa, que é título de nobreza, escrito com S, tá? Terminamos o número 3. No número 4 tem, determine o tempo e o modo dos verbos. Se eu brincasse muito, não estudaria. Se eu brincasse muito, não estudaria. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Na letra B. Quando as aulas voltarem, vamos matar a saudade. Futuro do subjuntivo. Não existe outro pretérito no subjuntivo. É só esse, pretérito imperfeito. Certo? É um presente subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do subjuntivo. Tá bom? Ó. A e B. Pretérito imperfeito do subjuntivo e B, futuro do subjuntivo, tá bom? E aqui nós terminamos a correção de português, né? A qual também já revisa um pouco o teste de português, tá? E agora eu vou explicar um pouquinho o teste e na outra aula nós vamos ter aula apenas de matemática e a atividade de matemática, tá bom? Então, no teste de português nós temos o número 1 falando sobre o que é pontuação, né? Pontuação é o emprego dos sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura. Nós temos isso no nosso livro, tá? Descubra por meio das dicas quais os sinais de pontuação que se fala. Acabamos de fazer uma situação bem parecida, né? Daí vocês vão dizer pequena pausa, fim de frase, indica perguntas, pausa maior que a vírgula, exprime um sentimento. Você vai dizer quais são esses sinais de pontuação. Qual é o que tem uma pequena pausa? Qual é o fim de frase, que a gente põe no fim de frase? Qual é o que indica perguntas? Qual é a pausa maior que a vírgula? E qual é o que a gente coloca lá no fim da frase que exprime um sentimento? Aí alguém pode me perguntar, Rejane, eu boto o nome ou eu coloco o sinal? Se você colocar o nome certinho, da resposta certa, tá certo. E se você colocar o sinal, também tá certo. Não vai estar errado, tá bom? Número 2. Número 2, eu estou aqui falando o que é frase. Frase é um conjunto de palavras que expressam pensamento, ou seja, que formam um sentido completo. Numere a segunda coluna com os tipos de frases. Nós temos aí uma frase negativa, uma afirmativa, uma exclamativa, uma interrogativa e uma imperativa. E você vai colocar os números correspondentes nessas frases, né? Muito fácil. Presta bem atenção o que eu sempre expliquei. Negativa, né? O que é que eu expliquei sobre a afirmativa? A exclamativa já está dizendo, a interrogativa também. E o que foi que eu falei sobre imperativa? Você vai enumerar. O 3 está facílimo. Você vai procurar no caça-palavras 5 palavras, só 5, com AR, ER, IR, OR e UR. E separar. No que você for achando, você vai separando a palavra, separando as sílabas aí nos tracinhos. Gente, tem muitas palavras, se eu não me engano, tem umas 10. E eu só quero 5, tá? Número 4. Transforma os adjetivos em substantivos, né? Nós temos adjetivos, eles vão ser transformados em substantivos. E se eu transformar esses adjetivos em substantivos, eles vão ter que terminar com que terminação? ESA com Z ou ESA com S? Nós acabamos de ver na correção também, tá? Determine o tempo e o modo dos verbos. Talvez ele chegue mais tarde. Talvez. Então, né? Nós já sabemos
devemos saber, né? Você deve saber qual é o tempo que eu tô falando já, ó. Você puxa pela cabeça, puxa pela memória, puxa pela mente, que ele chegue. Olha só. Se não viesse, não esclareceriam a situação. Se não viessem, quando chegarem, sirva os restantes convidados. Ó, pessoal, eu falei que no subjuntivo não há uma certeza, sempre uma dúvida, né? Porém, nós já sabemos que os 3 aí são do subjuntivo, do modo subjuntivo. Porém, mesmo com essa dúvida que tem os 3 modos têm uma certa dúvida, não há uma certeza, é uma incerteza. Mesmo sabendo de tudo isso, você tem que saber se é presente, se é pretérito imperfeito ou se é futuro. Na classe gramatical, nós temos minha, alguma coisa de alguém. Então, que classe é essa, né? Turma, que nós acabamos de corrigir, o também, o grande também, e aquela. Está fácil. Acabamos de corrigir, né? Complete com ESA com S ou ESA com Z. Camponesa, magreza, holandesa, delicadeza e clareza. Não esqueça. Se alguma dessas palavras vem de adjetivo, elas são escritas com quê? Não esqueça. Então, bom teste, né? Espero que tudo ocorra bem. E eu estou aqui para ajudar vocês. Pode falar comigo e envie as fotos do teste, tá bom? Boa sorte e preste atenção na correção, na revisão de matemática, tá bom?